a minha proximidade com a causa foi me dando algumas percepções, e essas percepções foram mudando ao longo do tempo. Tá? Por exemplo, eu sempre acreditei, até pouco tempo atrás, eu acreditava assim, que, puxa, eu vou conseguir fazer com que as pessoas olhem para a crueldade animal, fazendo com que elas tenham esse despertar empático para os animais. Né? E aí, os grupos dos quais eu fazia parte tinham uma estratégia de que, na verdade, as pessoas só conseguiriam despertar empaticamente para os animais se elas tivessem facilidades de consumo de produtos de origem vegetal. Né? O que, de uma certa maneira, tem lógica, certo? A gente pensar assim que, bom, se eu paro de comer animais, teoricamente isso vai impactar de alguma forma numa cadeia produtiva, certo? Tem lógica? Até tem uma pesquisa, se alguém quiser pesquisar para mim aí, um pesquisador nos Estados Unidos, ele calculou quantos animais um vegano deixaria de matar em um ano. Né? Se alguém achar esse número, acho que é 570 alguma coisa. Né? Puxa, nossa, o objetivo é fazer as pessoas se tornarem veganas, então, e através do consumo, né, a gente vai acabar com essa indústria que causa tanto sofrimento. O pingo, por que a gente conecta essa fala com o pingo? Porque o pingo foi achado na beira de uma estrada, com a coluna fraturada. Aí eu pergunto para vocês, vamos fazer um exercício de imaginação. O que levaria um porquinho filhote a estar na beira de uma estrada com coluna fraturada? É automático, né? Ou de um... Como lá na região tem muito matador clandestino, né? Um vizinho nosso lá faz churrascada costelão 12 horas, né? Para quem encomenda. E como que ele mata os animais? A marretada. Né? Então, muito provavelmente, ele estava sendo transportado, talvez com a mãe, talvez com os irmãozinhos, a gente não sabe, caiu nessa queda ou foi atropelado, de repente, a gente não sabe, né? Porque ele foi encontrado na beira da estrada, enroladinho nos jornais, com a coluna fraturada. O pingo, o azar dele foi a sorte. Né? O azar dele de cair e quebrar e fraturar a coluna foi a sorte, que mobilizou uma série de pessoas para ir lá resgatar ele. Enquanto essa história do pingo acontecia paralelamente, o meu ativismo também ia mudando, porque aquelas coisas que eu imaginei que talvez pudesse algum dia culminar numa libertação animal, depois de 7 anos vegano, elas não estavam se concretizando. Vocês querem ver, por exemplo? Essa imagem foi feita no dia 13 de junho de 2019, em Encantado, Rio Grande do Sul, Brasil. Um dos nossos ativistas, o grupo The Safe, ele faz o que a gente chama de vigílias. É uma ação onde um grupo de ativistas vai para frente do matador para fazer um último contato com os animais, fazer o registro das expressões faciais neles, porque a expressão facial é uma maneira da gente se conectar empaticamente. Se eu reconheço a alegria e o sofrimento naquele rosto, eu sim, algo em mim acontece, os meus neurônios espelho respondem a isso, e a tendência é que eu tenha uma postura compassiva em relação a esse sofrimento, né? Ou de comemoração em relação àquela felicidade. Depois eu vou explicar por que a gente faz essas vigílias mais enfaticamente. Mas eu uso ela para expressar esse outro lado que não está mudando. E para um vegano que é 7 anos vegano, luta e discursa, e com várias pessoas se tornarem vegetarianos, veganos, o mínimo que ele esperava era encontrar assim, algum progresso no mapa da crueldade com os animais. Né? Por exemplo, vocês sabem que a SBB encomendou uma pesquisa com o Ibope Inteligência, né, que foi feita no ano passado, dizendo que o número de vegetarianos
subiu no Brasil de 8% para 14%. Dobrou. Né? Na época dos 8%, em 2008, esse número era o quê? 12 milhões de brasileiros. 14% de vegetarianos, né, seria quase 30 milhões de brasileiros. Tá? Façam a conta comigo. Se um vegano vegetariano poupa tantas vidas, 500, sei lá, né? Se eu tenho um aumento de 15 milhões de brasileiros que se declaram vegetarianos ou veganos, o número de animais abatidos teria que mostrar no mínimo alguma redução. Certo? Isso no Brasil. No mundo, o veganismo cresce, né? Isso aqui são buscas do Google, né? A azul é no Reino Unido e a vermelha é no mundo, né? Então o veganismo tem uma ascendência, assim, as pessoas procurando se informar o que é veganismo, né? O que está acontecendo, não, realmente, os direitos dos animais, a gente tem que se preocupar com os animais. Então, no Brasil e no mundo, você tem esse movimento vegano crescendo, né? Mas os números não fecham. O número de suínos e bovinos abatidos em 2008, quando nós tínhamos 8% de brasileiros veganos. Se a gente fosse fazer um cálculo de proporcionalidade, em 2018, esse número deveria ter crescido uns 3 milhões, né, em comparação com o número de crescimento de veganos. Isso é em relação ao número populacional, né, que a população brasileira ela continua numa crescente. Só que ao invés de obedecer essa projeção, em 2018, há um salto de abate de suínos que vai de 28 milhões, de 28 milhões para 44 milhões em 2018. Então, peraí, a gente tem uma população mais consciente, nós temos uma população que está parando de consumir carne. Por que isso aqui está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Então, esses dados me deixaram assim intrigados, né? O número de aves é a mesma coisa. Em 2008 eram 4,8 milhões de aves abatidas, aliás, em bilhões, né? 4,8 bilhões. Em 2018, 5,7 bilhões. E não fazia sentido. Né? Dados do IBGE, tá? Esse número de abates. No mundo, em 2004 nós tivemos 52 bilhões de animais mortos. Em 2018 foram 70 bilhões no ano. Nós temos um crescimento da consciência em relação aos animais no Brasil e no mundo, mas isso não está se refletindo lá na indústria. E aí eu me dei conta do seguinte, essa coisa de que o vegano está salvando 500 e tantos animais por ano é uma grande falácia. Isso não está acontecendo e eu precisava descobrir o porquê. A previsão para 2027, pessoal, é que esses números aumentem em cerca de 14% o consumo de carne global. Analistas, economistas, né? Isso deve adicionar cerca de 7,1 milhões de toneladas de carne no mercado até 2027. E as economias emergentes devem ser responsáveis por mais de 80% desse aumento do consumo mundial de carnes. E aí eu buguei, né? Diante desses dados eu buguei. Tem alguma coisa aí. Que mundo eu estou vivendo, não é possível. Todo o esforço, né? Toda a mobilização, todas as campanhas, todas as ações, não, tem alguma coisa errada. Né? Esses são dados da FAO, tá? Em 2018. E aí, pessoal, a ciência nos ensina que quando os dados não fecham, nós precisamos refazer o caminho. E eu trabalho num programa de pesquisa que tem como princípio não analisar os dados isoladamente, mas fazer uma análise sócio-histórica dos dados. E aí eu fui estudar a relação, né, ao menos nos últimos 100 anos, das sociedades com os animais. Né? Ainda estou estudando isso, eu faço leituras em relação a isso. Né? E a gente vai descobrindo algumas coisas. Dessa revisão, surgiu a pergunta, afinal de contas, quem cria a demanda na sociedade capitalista?
Porque na minha lógica inicial, eu falei, não, se a gente der um indício, um indicativo para a indústria de que a gente não quer consumir produtos de origem animal, que a gente não quer produtos cruéis, ela vai entender e vai mudar. Nós estaremos apontando para a nossa demanda que isso não é legal. Então eles querem nos atender, eles querem vender, eles são vendedores, são capitalistas, querem gerar lucro para suas empresas, eles vão entender esse recado. Só que eu fui no conceito de capitalismo, né? O clássico Adam Smith, né? Os teóricos do capitalismo, ele vai dizer que a comercialização dos produtos é realizada em um mercado livre, com pouco ou nenhuma interferência do Estado. Nesse caso, as empresas vendem seus produtos conforme as leis da oferta e da demanda. Beleza, ó. Então Adam Smith, né, um teórico que estava corroborando o meu pensamento. Não, a demanda deveria dar um indicativo para a indústria e ela deveria atender essa demanda que não quer mais consumir crueldade. Ou seja, conforme a quantidade de produtos que são produzidos e estão em estoque, e também de acordo com a procura dos consumidores pelos serviços e bens de consumo. Ou seja, tem duas vertentes, né? A oferta, produtos estocados, e a demanda. Então tem duas leis que regem o mundo capitalista. Tá? A lógica de mercado. Oferta e demanda. Bom, oferta quem produz? As indústrias. A demanda, quem dá a demanda? Nós, consumidores. Certo? E aí eu venho nessa revisão e chego num evento que trouxe uma grande transformação global, que é a Grande Depressão dos Estados Unidos em 1929. O que aconteceu em 1929, pessoal? Surgem novos métodos para intensificar o ritmo da produção, o taylorismo e o fordismo, né? As indústrias, a produção em série. Então você cria aquelas grandes esteiras, maquinários para a produção de carros, de aparelhos domésticos, televisores e alimentos, né? A aceleração da produção fez com que as matérias-primas começassem a se esgotar rapidamente e não havia demanda suficiente para dar conta dessa superprodução. E isso causa um desequilíbrio econômico. Foi. Não é o produto assim, mas o objetivo é criar a demanda do consumidor. Exatamente isso. Porque em 29, Henry Ford dizia o seguinte, olha a frase dele: se eu tivesse um único dólar, eu investiria esse dólar em propaganda. É uma frase dele. É um clássico, né? Que a propaganda para eles era uma coisa fundamental, né? Então, surge a propaganda e o marketing como setores estratégicos para fazer escoar essa superprodução. Produtos que não estavam tendo a demanda, o desafio era criar a demanda. E para criar a demanda eu preciso criar a necessidade, né? Hoje a crença estabelecida, por exemplo, entre médicos, né, muitos, né, a grande maioria dos nutricionistas é o quê? O ser humano precisa de carne, o ser humano precisa de proteína, o ser humano precisa do leite. Né? E na verdade são grandes construções narrativas para gerar necessidades. São construções narrativas que trabalham com as nossas emoções e com os nossos desejos para criar necessidades. Então eu tiro o meu foco de alguma alimentação saudável, alguma coisa, e coloco o meu foco no McDonald's. Não, o McDonald's, aquele palhacinho, as crianças, né, na sua pureza, elas são os grandes alvos, né, desse tipo de publicidade. A pessoa cresce precisando daquilo e aí ela cria um laço afetivo com aquele alimento, né? Aí eu achei dois exemplos, né? Um deles ganhou a manchete de A Conspiração do Bacon na revista Business Week de 2014, porque assim, o hábito de consumir bacon no café da manhã dos americanos, a indústria do bacon disse, não, é um hábito antigo, os ingleses,
né, comiam isso, precisavam de muita gordura e tal, e isso veio na imigração inglesa e ficou como hábito para os americanos. Na verdade, o consumo de bacon no café da manhã americano foi uma grande campanha, uma grande construção narrativa realizada na década de 40. Só que vem as pesquisas e mostram que o bacon não faz muito bem para a saúde, né? Então, aquele bacon começa a ficar também estocado ali nos anos 70, 80, quando começa uma geração assim mais preocupada, né, com o bem-estar físico e tal, e o bacon começa a entrar em crise de novo. Aí, quem a indústria chama de novo? Os publicitários. E aí, você começa a criar campanhas dizendo que bacon dá sabor para a comida, bacon transforma, deixa tudo mais gostoso, o bacon é a concretização da realização americana, o bacon é o símbolo da fartura, o bacon, você cria narrativas associando palavras e sentimentos. É o produto bacon. A conspiração do bacon você não ama por acaso. A revista Quem republicou essa matéria, né? Aí eu fui catar alguns trechos, assim, em que eles contam essa questão do declínio, né? A venda do bacon. Numa época em que peitos de frango sem ossos e sem pele ganharam a preferência dos americanos, a tentativa foi taxar a carne de porco como a outra carne branca. Mesmo assim, com pilhas de carnes de porco congeladas e estocadas, o governo americano encorajou a vendê-las por preços mais baixos para a União Soviética e países africanos. Então, é uma outra lógica do capitalismo que começou a me acender a luz, né? Tipo, tá, vocês não querem comprar aqui, tudo bem, eu vou fazer um mercado em outro lugar. Né? Hoje, nosso principal parceiro comercial é a China. Um dos produtos que a China mais importa é o leite. Sabiam? Também, né? Um dos. Mas o leite, como que o leite entra no mercado chinês? Olha a narrativa que eles criaram. Sensacional. O povo oriental tem uma genética que faz eles tenderem a serem um pouco mais baixos, né? Então, não tem orientais altos, né? E aí a publicidade entra na China dizendo o quê? Que o ocidental é alto porque o ocidental bebe leite. Você metralha. Então o leite ganha um status de bebida requintada, bebida hipernutritiva, né? Uma bebida que vai te fazer ficar mais alto, vai melhorar a genética dos orientais. E aí você tem toda uma questão de preconceitos embutidos aí. Aliás, tem exemplos de propagandas do leite extremamente preconceituosas lá na China. Preconceituosas. O negro que toma um leite e fica branco, por exemplo, vira um oriental. Né? Aí a mulher olha para ele com mais encanto. Bizarro, pessoal. Se vocês forem no YouTube ali pesquisarem. Então essas narrativas vão criando, vão contaminando o nosso imaginário coletivo. Né? E isso vai normatizando o consumo de determinadas coisas, como se aquilo fosse uma necessidade, como se aquilo sempre existisse, como se aquilo fosse normal. Né? Como que a carne de porco volta a crescer, né? Produtores de carne de porco cobraram a indústria por alternativas para fritar todo aquele estoque desvalorizado. O plano dos marqueteiros foi posicionar o bacon como intensificador de sabor para tentar ganhar restaurantes. Isso numa época em que redes de fast food como McDonald's e Burger King vendiam sanduíches com pouco sabor, pois hambúrgueres eram feitos com carne magra, herança de tendências anteriores. Com o problema resolvido, a indústria do bacon iniciou o lobby para convencer grandes companhias de food service a colocá-lo no cardápio. Invenções como empadas, bolinhas e até tirinhas de bacon tentaram substituir as batatas fritas. Mas o que pegou mesmo foi o acréscimo nos sanduíches. Surgiram variações do Bacon Double Cheeseburger, que são vendidos até hoje por McDonald's e Burger Kings em todo o mundo. Leve em conta que 1 ou 2 tirinhas por sanduíche representavam toneladas de carne de porco, que a indústria passou a ter como demanda. Aqui a narrativa do leite na China ficou tão intensa que o mundo já está tendo problemas para saciar a sede dos chineses pelo leite.
E aí é outra cultura, é outro imaginário. E se os brasileiros pararem de consumir produtos de origem animal na sua totalidade, eu vou perguntar, os animais estarão libertos? Os animais terão alguma chance? O que vocês acham? E aí eu comecei a ficar bem pessimista em relação a campanhas focadas em demanda, em consumo. Acho importante. Oi. Dá uma alternativa, né, de como esse pessoal não falando mal da publicidade, assim, mas como é forte isso, né? Essa questão do McDonald's ligado com as crianças. Eu estou na fila da adoção e a gente assiste, a gente tem acesso a materiais de crianças que estão em abrigos, né? E elas, é bem horrível, você faz um mercado que elas literalmente se vendem, né? Eu sou comportada, eu logo uma cama, eu faço isso. E daí no final eles perguntam, o que tu quer de um pai e de uma mãe? Eu quero roupa, eu quero que eles me levem no McDonald's. São crianças que nunca foram no McDonald's, que viveram a vida no abrigo, mas que querem, eles parecem que já nasceram com um chipzinho assim, de despertar para a necessidade de ir no McDonald's. E obviamente eu estou cultural, isso, né? Como é que eu vou tirar isso da criança? Eu já vou tirar, ela já vai vir sem um monte de coisa com vários vínculos, né? Como é que eu vou dizer, tem dentro aqui, não tem aqui. Esses dias eu tive uma conversa, para não chamar de discussão, com um internauta pelo Face, porque a gente tinha feito uma ação no supermercado, não lembro se foi uma ação no supermercado, não, acho que foi um cubo, depois eu vou explicar para vocês o que é um cubo, mas é uma ação onde a gente mostra, né, a questão da indústria, como ela funciona e tal, e aí o cara me diz assim, não fico indo encher o saco dos veganos para eles comerem carne. Né? Eu falei, tu não precisa, isso acontece todos os dias, diariamente, manhã, tarde e noite, em todos os meios de comunicação. Nós somos bombardeados por publicidades que incentivam o consumo de produtos cruéis. Só que é óbvio que eles não vão dizer que são produtos cruéis, eles vão dizer que são produtos fofos, né? Estava lembrando, ontem faleceu o apresentador, né? E eu estava lembrando das músicas de infância e uma era da Galinha Azul, né? Caldo Mágico. Eu cantava aquilo assim, fazia conexão, né? O Caldo Mágico, Caldo Nobre da Galinha Azul, ou seja, a galinha entrava no programa do Gugu e indo oferecer um caldo mágico feito de pedaços do seu corpo, né? É um troço que, se a gente parar para pensar, não tem nenhuma lógica. Mas o lobby da indústria é fortíssimo. Mas todos os animais fazem isso, também fazem vacas felizes. Sim. Halber, uma vaca super feliz. Super feliz. Muda sadia, né? Vacas felizes, né? Não tem publicidade assim, que possa fazer o contrário. É que aí eu já vou falar sobre isso, mas existe uma coisa que a nossa sociedade ela se divide em 4 poderes, tá? O poder econômico, o poder jurídico, o poder político e o poder cultural simbólico. Né? E eu falo um pouco disso. O poder econômico está casado com a indústria, né? Porque o poder econômico está totalmente atrelado ao capitalismo. Né? A não ser que surja um milionário aí, como Leonardo DiCaprio, Bill Gates, que queira realmente bater de frente com essa cultura de consumo de produtos cruéis, vai ser muito difícil que a indústria que funciona sob a lógica do capitalismo compactue com qualquer ideia de que esses animais um dia sejam libertos. Mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Porque assim, eu, enquanto ativista idealista, que estou lá convivendo com um monte de bichinhos no santuário e vendo eles se desenvolverem, dá uma dor na alma, assim, você pensar, cara, olha tudo que eles fazem aqui, né? Olha essa personalidade crescendo e se desenvolvendo e criando particularidades, né? E nos diziam que os animais não são inteligentes, eles não pensam, eles não têm consciência, eles não se importam de morrer. Todas as narrativas vêm à mente, assim, e você vê aquele indivíduo se desenvolvendo, né? E dá uma dor na alma, assim, a sensação é que você saiu de uma Matrix mesmo, né? E você olha, as pessoas não se importam.
Elas simplesmente não se importam. Mas por que elas não se importam? Porque elas estão reféns de narrativas que eliciam estados emocionais para olhar para algumas coisas e anulam o mecanismo empático para olhar para outras. Como essa distorção. Né? As narrativas, elas se utilizam de generalizações, omissões e distorções para nos fazer crer em qualquer coisa. Pelo contrário, elas se indignam quando tu faz diferentemente. Teu colega disse, eu não vou te dizer para tu ir comer carne, né? Mentira, porque uma vez eu fui assediada de uma forma que a pessoa se incomodou com o meu prato. Então, porque tu tem que comer, tem que mostrar. Como assim tu não gosta? Sabe? Isso a gente vê assim. Não existe nenhum vegano nem vegetariano que tenha feito a transição sem sofrer. Ninguém vira inclusive. E isso tem uma explicação, tá? Porque assim, toda crueldade que é normatizada, ela precisa de cumplicidade. Isso. E quando você se nega a ser cúmplice, você está quebrando o ritual. Você está causando uma ruptura naquela semiosfera, né? Naquele conjunto de significados sobre o mundo. Eu estou dizendo, não, eu não concordo com isso. Eu não quero mais fazer parte disso. Isso está implícito só em você dizer, não, eu não como carne, obrigado. Aí a pessoa vai olhar para você, vai olhar para aquela bandeja, e ela vai se perguntar, e aí ela vai usar estratégias discursivas, porque em algum mecanismo inconsciente dela vira uma chave. E aí ela vai entrar inicialmente no modo de defesa. Aí depois desse modo de defesa, vem um modo de sarcasmo, ironia, teste, reteste, tentação. Não, vamos fazer ele voltar a ser cúmplice, vamos ganhar o cara de novo. Eu tinha amigos que diziam assim, não, tu vai voltar pro churrasco, né? Até que por fim, assim, as pessoas, diante dos fatos, não pagam mesmo. Só um comentário, assim, a gente vai acompanhando nas redes sociais, toda essa discussão. Tem uma coisa que essas pessoas que falam mal dos vegetarianos, que estão pegando, é a tal dos vegan flags, dos vegetarianos flags. São essas pessoas que criaram uma ideia que pode existir veganos e vegetarianos que comem carne e eventualmente. Isso é uma coisa dessa. Então, essas pessoas que se dizem, então tu mostra esse número de 14%, né? Eu vejo que dentro desse número, dessa estatística, tem um grande número de pessoas que eu conheço, por exemplo, pessoas que se dizem vegetarianas, mas comem peixe, não sei o quê, mas na cabeça dele é tão louco isso, que as pessoas se auto-intitulam, se declaram como sendo vegetarianas, com esse tipo de consumo também. Eu tenho sofrido muita resistência, isso é motivo de conversas nos grupos que eu faço parte. Eu tenho tido muita resistência em me assumir como vegano. Né? Eu tenho preferido utilizar o termo anti-especista, vou falar mais apropriadamente por que anti-especista. Né? Porque o anti-especismo, na origem do termo vegano, ele está implícito. Né? Eu não quero mais explorar animais porque eu entendo que eles têm tanto direito quanto eu de estar vivo, de estar nesse mundo, então eu não quero fazer parte disso. Então eu assumo uma postura de não compactuar, de não consumir produtos dentro do possível e praticável para produto de origem animal. Só que essas estratégias focadas em consumo, em mudança de comportamento pelo consumo, têm gerado uma série de distorções nesse sentido original, a ponto de fazer com que existam veganos especistas, ou seja, veganos que têm preconceito com algumas espécies ou que prioriza a vida de algumas espécies em detrimento de outras, o nome disso é especismo. Porque, por exemplo, eu fui numa palestra aqui no Rico mesmo, né? Veio uma pesquisadora que eu respeito muito, né? Psicóloga americana, Melanie Joy. Ela veio dar uma palestra aqui. E a Melanie Joy, ela realmente acredita que é nessas pequenas mudanças nos comportamentos de consumo que a gente vai ganhar terreno. Ela realmente acredita nisso. E um dos discursos que tinha nessa palestra, que não foi dela, mas do Bias, era de que a gente não tinha que se preocupar com os testes em animais agora. A gente não tinha que se preocupar da indústria fazer testes em animais, ou não. A gente tinha que sinalizar para a indústria que se ela lançar algo vegano, a gente consome.
Esse é o veganismo estratégico para os chamados pragmáticos. Tá? De sinalizar para a indústria, isso aí, acertou. Eu quero uma maionese vegana. Então, não importa se você, Unilever, é a maior prestadora de produtos em animais do mundo, não me interessa. Se não sou uma maionese vegana, eu tenho que comprar para sinalizar. Tem que dar um sinal de comando. Eu acho que é uma postura um tanto quanto ingênua diante dos números que a gente está vendo aqui. Né? Mas ela acredita nisso como estratégia, enfim. Eu passei a acreditar em outras coisas porque eu me fiz algumas perguntas. A primeira era aquela, né? Quem gera demanda? Não somos nós, sociedade. A indústria gera demanda. Através da publicidade de marketing, através de construção narrativa. Quem faz propaganda e publicidade? Quem tem dinheiro. Então o poder econômico gera narrativas. Historicamente, o poder econômico, quando vê situações de rebelião, de rebeldia, né, de uma imposição moral às suas práticas, a indústria dá uma flexibilizada. Isso é história. Se vocês pegarem o livro do Peter Singer, Libertação Animal, que foi escrito há quase 40 anos, lá na página 300 e tantos, ele diz que as ONGs animalistas não é uma novidade do século XXI. Elas já existiam nos anos 60, 70, só que elas foram perdendo força por quê? Porque elas foram cooptadas pelo mercado. Ao serem financiadas pela indústria, ao receberem dinheiro da indústria, surgiu um constrangimento. Aí, olha só, eu estou recebendo dinheiro de uma indústria. Eu sou uma ONG e vem uma indústria e diz, não, beleza, ó, nós apoiamos vocês, a gente se interessa pela causa de vocês, tomem o nosso dinheiro e façam o papel de vocês. Aí eu pego esse dinheiro e vou fazer campanhas. Aí eu digo assim, não, inclusive é o seguinte, ó, faz uma campanha né, para que as pessoas só consumam ovos de galinhas vivas, não de galinhas enjauladas. E aí a ONG vai lá e faz essa campanha. Só que, ao mesmo tempo, eu estou gerando um grande constrangimento, porque essa ONG vai se estruturar, vai contratar pessoas, funcionários, estagiários, vai alugar um local para se estabelecer. E a partir do momento que essa ONG faz isso, monta essa estrutura e gera material, e os materiais são riquíssimos, mas aí ela gerou essa estrutura. E para ela conseguir pagar o mês que vem essa estrutura, e no outro mês, quem vai financiar? Então, eu não posso bater em quem me financia, senão a verba é cortada. E aí eu montei uma estrutura, eu larguei meu emprego, eu era professor aqui, agora eu sou presidente dessa ONG. Eu criei uma dependência da minha estrutura desse capital que vem da exploração animal. E aí eu pergunto, a pergunta é meio óbvia, mas eu estou enfraquecendo a exploração animal ou eu estou fortalecendo a exploração animal? Porque ao mesmo tempo que essa indústria está me dando dinheiro aqui para eu montar o meu escritório, ela está vendendo frango para a China. Porque a lógica capitalista é a grana, é a acumulação de lucro e capital, mais acúmulo de terra. E esse foi o terceiro ponto que me fez refletir, né, eu, idealista, utópico, pensando, se um dia a libertação animal chegar, um dos discursos que esses grupos que eu fazia parte no começo do meu veganismo diziam, não, mas o veganismo não vai acontecer do dia para a noite, né? Então, quando acontecer a libertação animal, não vai existir mais tantos animais, porque a indústria vai entender, vai parar de produzir e tal. Tá bom, mas e não existir animais ainda, aonde eles vão viver? Quem vai alimentar? A Fernanda, nas palestras dela sobre o santuário, ela diz, os santuários, a materialização, os santuários são a materialização da libertação animal, são os primeiros espaços territoriais onde você pode dizer que os animais estão mais próximos possível da sua liberdade, da sua libertação. Só que a Fernanda, ela está bancando mais da metade desse território que deveria ser uma preocupação social. É ela que está pagando. Não tem nem Estado e nem indústria. E aí eu pergunto para vocês, quem vai dar as terras? Quem vai dar o alimento para esses animais libertos? Vai ser a indústria? Vai ser o Estado? Não, vai ser o Estado. Tá, então o Estado, para fazer isso, ele vai precisar cobrar mais impostos.
E a indústria vai querer pagar mais impostos para desmontar toda a estrutura de crueldade que ela montou, para montar uma estrutura de libertação animal, para que os animais sejam ricos, para ela pensar depois no que ela vai fazer. Tem sentido? Para mim não tem. E aí surgiram algumas outras perguntas. Se é o lobby da indústria que tem o poder de influenciar mercados e gerar comportamentos, é estratégico para os animais pactuar com esse mercado? Tipo, é estratégico do ponto de vista dos animais que eu vá conversar com essa indústria? Que eu vá oferecer o meu ativismo, o simbolismo do que a minha existência representa, enquanto uma resistência à crueldade animal. Eu vou dar isso para eles, para que eles usem isso, para que eles criem narrativas. É estratégico para os animais, do ponto de vista dos animais. E a pergunta 3. Se o imaginário coletivo é uma arena discursiva, com várias narrativas, como eu posso oferecer resistência às narrativas especistas capitalistas? E por que eu coloco especistas capitalistas? Porque foi a lógica capitalista que precisou construir narrativas para que a gente se tornasse cúmplices da crueldade. Por exemplo, os animais não sentem. Os animais existem para servirem aos propósitos humanos. Nossa relação com os animais sempre foi assim. A gente sempre comeu bicho, é histórico, nosso cérebro evoluiu por causa do consumo de carne, você vai lá e tem pesquisas mostrando isso. Né? Os animais são burros, eles não são dignos da nossa compaixão porque eles são estúpidos, eles estão lá vivendo o seu presentinho, eles não refletem, eles não... Né? Então, ele não percebe que ele vai morrer até ele morrer. Não sabem. Até que ele, um ano depois, quando a gente se encontrou de novo, ele veio retomar a conversa com a minha mãe. E ele disse que ele foi prestar atenção. E ele disse, eles percebem que ele vai morrer. Tipo, como é possível que alguém que vive isso no seu dia a dia não tenha percebido isso até que alguém, tipo, vamos prestar atenção. O processo é o mesmo. Eu tenho um amigo que ele faz parte de uma das grandes bandas gaúchas aqui de Porto Alegre, que fez muito sucesso nos anos 90. E ele estava contando para o grupo de amigos assim, que uma vez ele foi para o interior, para o sítio da família, e chegou a hora de abater a vaca para fazer, né, o boi, para fazer o churrasco. E ele pegou o filhinho de 5 anos e botou lá para assistir. E a criança chorou e tal, aí passou uma semana, ele pegou a criança, botou lá para assistir. E aí a criança assiste, e assiste de novo, e assiste de novo, e em cima do assistir você vai criando narrativas. Você vai criando narrativas. A publicidade, ela funciona a partir de comportamentos humanos que são descobertos e conhecidos pela ciência. O nosso mecanismo empático. Eu sei que se eu colocar uma música assim, um rosto assado, eu vou disparar essa emoção no ser humano. Ou a tendência que ele tenha, ele sinta algo próximo dessa emoção. Né? A publicidade olha para esses comportamentos de interior, aonde você está numa outra época, num outro lugar, você tem uma família que vive num sítio, essa família cria animais porque naquele lugar inóspito talvez seja aquilo que cresça aí. É uma cultura que atravessa milhares de anos, né? E você tem essa dessensibilização por repetição. A publicidade entendeu isso. Não, as pessoas do interior que matam, elas se dessensibilizam pela repetição, criando narrativas. Então a gente cria narrativas e repete essas narrativas, reforça essas narrativas, e repete, e reforça. E repete. Então, é muito fácil compreender por que as pessoas
estão dessensibilizadas para algumas coisas. A pessoa chora por um cão ou gato, enxerga a emoção no cão ou gato, mas não enxerga a emoção na vaca, no porco, na galinha. Por quê? Porque a gente se dessensibilizou, a gente parou de reconhecer as manifestações emocionais de determinados animais. Por que a indústria nos oculta esses animais? Por que a gente não vê os animais que serão abatidos em nenhum momento do processo? Porque se a gente começar a assistir, a gente vai começar a identificar as emoções. E identificando as emoções, nós vamos acionar os nossos neurônios espelho. Acionando os nossos neurônios espelhos, nós vamos sentir empatia. E o processo empático vai nos levar a um estado compassivo. Então eu não posso mostrar isso. Lembra do marido da Fernanda Lima, o Rodrigo Lima? Quando ele mata uma ovelhinha, é uma ovelha que mata? É um bezerrinho. Não, é um carneirinho. É um filhotinho de carneiro. Ele mata o filhotinho de carneiro para fazer. Ele tinha aquele programa lá de fazer comida, né? O moda roxa, que ele mata e mostra. E as pessoas se enlouquecem com ele, né? E vem o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Proteína Animal dizer, cara, você não pode mostrar isso na televisão. As pessoas se chocam. Tipo, ele está errado em mostrar. Por que na escola a gente mostra para a criança como se planta, mas a gente não se mostra como se produz a carne? Porque nós temos esse mecanismo inato. Ele é nosso, ele nasce com a gente. Eu sempre digo que por termos esse mecanismo, nós temos toda a responsabilidade sobre as outras espécies do planeta. Eu não só fazer um comentário disso que a colega falou aqui. Tem um filme chamado Temple Garden, que é uma essa mulher existe mesmo. Não sei se é uma que é uma mulher autista nos Estados Unidos, que foi para a faculdade lá. E ela foi veterinária, se não me engano. E ela percebeu que quando os animais estavam indo para abate, eles ficavam muito nervosos. E aí eles tinham umas coisas, uns paus, umas lanças, assim, para fazer os animais andarem e caminharem para abate. E ela percebeu, ela criou, se as pessoas pesquisarem hoje, vão ver, ela criou um método que os animais eles não andam mais reto, eles começam a dar voltas. Assim. Então, uns círculos que ela percebeu que se os animais andassem em círculos, eles sabiam para onde é que estavam indo, eles iam tranquilamente caminhar pacificamente para abate. Claro que o filme não é a favor dos animais, o filme é a favor dela, que é uma grande mulher, uma autista que superou as dificuldades. Mas que foi ela que percebeu isso e ela criou um método que é usado hoje nas famílias para fazer os animais andar em círculo, porque eles vão se acalmando e não sabem fazer isso. Eu não tenho dúvidas. Convivendo com os animais, hoje eu tenho dúvidas se esse método funciona. Sim. Então, esse método ele funciona porque uma vaca não consegue fazer uma curva de costas. Ah, por isso. Essa lógica. É por isso que funciona. Pois é, mas ela sente cheiro. Oi? Ela sente cheiro. Não, o foco desse método é que, mesmo que ela resolva voltar de costas... Assim, ela mas só não é que ela não sente medo. Ela não consegue voltar. Ela não consegue. Ela não consegue voltar. Então não é que ela É não uma sente limitação medo. física. Não é que ela está mais tranquila. Não. Ela não consegue voltar. Mas quer dizer, nesse sentido, ela teria resolvido esse problema, sabe? Esse tumulto. Assim. Sim. Mas o Sim, tumulto claro. interno está lá. Né? Porque a vaca sente o cheiro, escuta os gritos. Né? A gente tem aí vídeos mostrando que os animais sentem. Né? Os animais eles estabelecem laços sociais complexos. Os animais, quando enxergam um semelhante seu sendo morto, eles entram em pânico. Vários vídeos, né? Quem quiser tirar a dúvida, a prova, o YouTube está aí. Tá? Eu só queria acrescentar a essas narrativas a questão religiosa Também. né? Sim. Que encaminha muito bem essa questão dos animais serem um produto para o ser humano em diversas religiões. Sim. Ajuda a deixar todo mundo como elas Direto, os argumentos que eu mais leio ali nas redes é se Jesus comia carne, por que eu não posso? Né? Se Jesus não condenou a carne, por que Ou então eu Jesus devo, né? me perdoará. Eu já Jesus me escutei perdoará. isso. Né? Na verdade, a gente precisa aliviar a culpa, né? Porque no momento que você toma um choque, percebe, cara, isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Um indivíduo que tem potencialidades
tão maravilhosas quanto as minhas. Nas próprias orações, aquela cordeira de Deus, tirar esse pecado do mundo, as pessoas usam muito literalmente. E aí, essas narrativas ficaram tão sólidas que em 2012 neurocientistas do mundo vieram a promover uma carta, que é a Carta de Cambridge, né? Não sei se vocês conhecem, precisando atestar o óbvio, que é perceptível como juiz dessa decisão, né? Não precisava de um veterinário me dizer que aquilo é perceptível, né? Na prática da pega do corpo é aquilo. Os neurocientistas tiveram que vir reafirmar o óbvio, né? De que os animais são seres sencientes. E o que é a senciência? Refere-se à capacidade para ter consciência de experiências positivas e negativas causadas por afetações externas ao corpo ou por sensações interiores provocadas pelas atividades da mente. Ou seja, os animais, ao contrário do que essas narrativas nos dizem, eles têm consciência de si mesmos. Eles se reconhecem, eles sabem que eles são indivíduos e que eles pertencem a um corpo social. Eles se reconhecem enquanto indivíduos e enquanto membros de um corpo social. Ser consciente é ser capaz de possuir algum tipo de percepção ou experiência subjetiva de algo. Só podemos experimentar alguma coisa mediante um grau de consciência. E se somos conscientes, isso significa que podemos ter experiências objetivas e subjetivas. Uma das narrativas diz que os animais não têm experiência subjetiva, só têm experiências objetivas. Estou com fome, quero comer. Isso aqui já é ruim, isso aqui é um causador, isso aqui, eles não refletem. Espero para ver os videozinhos do Pingo que eu separei para vocês. Então, pessoal, a minha mensagem aqui é: não basta ser vegan no sentido do vegano de consumo. Para quem, eu sei que tem pessoas aí que estão na sua jornada pessoal, mas eu, enquanto ativista que batalha pela causa animal, eu preciso lembrar vocês que não é sobre vocês, é sobre eles. A cada momento que você protela uma decisão de parar de consumir, de pactuar com essa indústria, por segundo no Brasil, um porco, um bovino e 180 frangos morrem. Né? E é o primeiro passo. Porque não basta você ser vegano, você precisa ser antiespecista. Para surtir efeito, surtir algum efeito. Eu estou acreditando nisso hoje. Não basta você ser vegano, você tem que ser antiespecista. Prefiro uma pessoa antiespecista do meu lado, nem quero saber o que ela come, não me conta, não preciso saber. Mas você é antiespecista, você acredita que realmente essas espécies são dignas de ter uma vida tão maravilhosa quanto a de um ser humano? Acredito. Então você serve para estar do meu lado nessa luta. Por quê? O antiespecismo não foca apenas na cultura do consumo, foca também e principalmente na produção. Então, o nosso foco sai da demanda e do consumo e vai para a produção. O antiespecismo considera essa mudança importante, né, porque é um movimento íntimo da pessoa, parar de compactuar com essa crueldade, mas ir em direção a uma resistência, a uma lógica de produção rural. Né? E o que fazer? Oferecer resistência à cultura produtivista nos campos político, jurídico e simbólico. Faço parte de alguns grupos de ativistas que fazem exatamente isso. Né? Quebrar o entorpecimento psíquico em relação ao sofrimento dos animais com ações disruptivas. O que são ações disruptivas? É você quebrar a cumplicidade. Disruptivo, eu quebro a cumplicidade. Eu, por exemplo, não vou mais em churrasco. Por que não vou? Não vou, cara. Não vou. Olha só que difícil é. Eu estou lá no santuário com o Pingo, conversando com o Pingo conversando comigo, me contando coisas do jeitinho dele. E aí eu vou para a noite de Natal e tem um porco na mesa. Não dá. Não dá. Né? Me soaria muito incoerente. Então, disrupção é quebrar rituais cruéis. É assim, eu não vou julgar pessoas. Não, você está sendo cruel. Eu não participo. É sobre eu e o que eu acredito. Eu não participo. Mas e aí as pessoas não vão ter o contato
As informações estão bem disseminadas. Eu preciso oferecer resistência aos rituais simbólicos. Simbólico. Porque é no simbólico que a cultura muda. Todo comportamento começa com uma narrativa. Se eu alimentar uma narrativa, eu não vou mudar o comportamento. Se eu alimentar, tá, tudo bem, a minha família, isso gerou assim, estresse na família. Mas nos últimos 2 anos o Natal foi vegano. Aí no dia seguinte, lá, eles comem o que eles querem, mas se vocês querem minha presença aqui, não vai poder ter bicho morto aí, senão eu não vou, não quero me incomodar. Ai, não quero, me deixa no meu canto. Evidenciar a ciência animal dando voz aos animais. Eu acho que o santuário faz isso de uma maneira belíssima e acho que algumas ações que eu vou mostrar para vocês também faz isso de uma maneira belíssima. A primeira resistência é uma frase que eu uso e eu acho que eu uso de uma maneira equivocada. Nós somos a única trincheira entre os animais e a crueldade contra eles. Nós, antiespecistas, Mas quando você olha os vídeos que a gente vê quando vai fazer uma vigília, quando vai fazer uma ação, eles estão oferecendo resistência, eles não querem estar lá. Eles não querem fazer parte daquilo, eles querem viver. Então, ações disruptivas. Eu trouxe um vídeo, pode dar o play aqui. Deixa que eu faço, porque acho que tem que falar mais para outra tela. Então a gente vai para frente do matadouro filmar os caminhões chegando. E o nosso objetivo aqui é dar um carinho para os animais e registrar as expressões faciais. Porque se o mecanismo empático não é acionado pelas expressões faciais, eu vou mostrar que eles também têm. Dois 2.000 porcos chegam por dia numa empresa no mercado, 4.200 porcos numa empresa lajeada por dia, são abatidos. O pingo não caiu de um caminhão desse, tá? Muito provavelmente, eu acredito que não, porque naquela região não tem uma indústria. Né? É feito algum contato com os motoristas, assim, ou eles não estão nem aí? Não, a gente tem algumas estratégias, né? Nesse dia, especificamente, a gente usou a estratégia de atravessar a rua e alguém tem um piripaque. No caso, quem teve o piripaque foi a piripaque. E quem carregou ela fui eu. Né? Então, ela estava atravessando na faixa, e aí ela teve um piripaque, eu segurei, o caminhão viu e parou, e aí os ativistas cercaram, né? Mas geralmente a gente tenta fazer uma conversa, né, com os motoristas, porque eles não têm culpa, eles são vítimas desse sistema cruel também, são trabalhadores, estão dirigindo 12, 14 horas, estão longe da família. E tipo, o depoimento de um dos motoristas foi assim, ó, não, eles são os bichinhos queridos, né? Tipo, o cara tava, né, demonstrando a tristeza de estar fazendo aquilo, né? E aí a gente vê assim, como o sistema industrial ele enreda as pessoas de um jeito que tu não consegue escapar daquilo. Nitidamente na fala dele, assim, ele estava nos dizendo, cara, eu não tenho alternativa. Se me perguntar se eu sou feliz aqui, se você perguntar para um cara que, tirando os psicopatas, que a gente sabe que tem dentro das indústrias, sabe? Mas se você for perguntar a uma pessoa que abate animais dentro da indústria, se ela é feliz fazendo aquilo, óbvio que ela vai te dizer que não. Inclusive, assim, o máximo de tempo que uma pessoa, que é recomendável uma pessoa ficar nessa atividade é 5 anos. Nós temos ativistas do nosso grupo que já trabalharam dentro de matador. A gente está pagando para não ver e fazer alguém ver. É isso que está acontecendo.